Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um assunto que, olha, tá dando o que falar na cardiologia nuclear. Eu estava lembrando outro dia daqueles primeiros cintilogramas com o talho 201, sabe? Lá para o final dos anos 70, quem é da área há mais tempo vai lembrar. As imagens pareciam tipo impressões digitais borradas, e a gente se esforçava para tirar dali uma informação clínica útil. De lá para cá, a tecnologia evoluiu absurdamente. E agora parece que a gente está diante de mais um grande salto. A razão dessa nossa conversa é a recente aprovação pela FDA de um novo agente para PET cardíaco, o F18 fluorpiridaz. Depois de uma jornada impressionante de 17 anos. A nossa missão aqui é entender o que ele tem de tão diferente e se essa novidade é só uma melhoria incremental ou se realmente pode mudar as regras do jogo. Exato. E para a gente entender isso, não basta só olhar o resultado final, né? A gente precisa mergulhar na ciência por trás do fluorpiridaz, entender as vantagens que ele oferece não só na imagem, mas na logística do dia a dia de um serviço, que a gente sabe que é um fator crucial. Vamos comparar com o que já temos, tanto o SPECT com Tecnésio, que é o nosso cavalo de batalha, quanto outros traçadores PET como o Ruby de 82. E o mais importante, vamos destrinchar os dados dos ensaios clínicos de fase 3. O que esses números realmente significam para a nossa prática diária, especialmente quando a gente está lidando com aqueles pacientes mais desafiadores, onde as imagens atuais às vezes nos deixam na dúvida. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, porque a história aqui já nos dá uma pista importante. A linha do tempo da aprovação dos traçadores é curiosa. O talho foi em 77, mas o Ruby de 82, que é um agente PET, foi aprovado em 1989. Isso é antes mesmo dos agentes de SPECT com Tecnésio, como o Cestamib e o Tetrofosmin, se popularizarem. Aí vem a pergunta que não quer calar. Se a tecnologia PET, em tese superior, foi aprovada primeiro, por que hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, o SPECT com Tecnésio responde por quase 6 milhões de exames por ano, enquanto o PET com Rubígio fica na casa dos 250 mil. O que explica essa enorme diferença? Essa diferença toda, que parece contraintuitiva, se resume a duas palavras: logística e custo. É um entrave puramente prático. Para usar o Ruby de 82, você precisa de um gerador de estrôncio-rubídio no seu serviço. Esse gerador é caro, tem uma meia-vida curta e representa um custo fixo anual na casa de $500 mil. Uau! É um investimento pesado que só faz sentido para centros com altíssimo volume. E outros traçadores PET, como a Mona N13, são ainda mais restritos porque exigem um ciclotron, um acelerador de partículas literalmente dentro do hospital. Inviável para a maioria. Totalmente, inviável para 99% dos lugares. O fluorpiridaz nasceu justamente da tentativa de resolver esse problema. A ideia desde o início era: como a gente pode criar um traçador com toda a qualidade de imagem do PET, mas com uma logística que permita que ele chegue a muito mais lugares? Entendi. A logística e o custo mantiveram o SPECT na frente, mesmo o PET sendo mais antigo. Mas o fluorpiridaz parece ter sido desenhado para quebrar justamente essa barreira. O que tem na ciência dele que permite isso? Como ele funciona? O mecanismo de ação dele é bem elegante. O fluorpiridase é um inibidor do complexo mitocondrial 1. E se a gente pensar qual é um dos órgãos mais metabolicamente ativos e, portanto, mais denso em mitocôndrias no corpo humano? O coração, o miocárdio. O miocárdio. Então, o traçador tem uma afinidade natural, uma avidez enorme pelo músculo cardíaco. Ele é injetado, viaja pela corrente sanguínea e, ao chegar no coração, ele se liga fortemente e fica lá. É um alvo biológico quase perfeito para o que a gente quer ver. E essa ligação forte e essa meia-vida do Fluor 18, que é a mais longa, são a chave para a logística, então. Exatamente. A meia-vida do Fluor 18 é de 109 minutos. Isso muda tudo.
Não é tão curta que precise de um gerador ou ciclotron local, mas também não é tão longa que gere uma dose de radiação desnecessária para o paciente. Na prática, significa que ele pode ser produzido em ciclotrons regionais, os mesmos que já produzem o FDG, que a gente usa todo dia para oncologia, e ser distribuído em doses unitárias prontas para uso. Ah, como uma farmácia central? Exato. O Serviço de Medicina Nuclear pode simplesmente encomendar as doses para os pacientes do dia, acaba a necessidade do gerador, do custo fixo altíssimo, é o modelo pay-per-use que pode democratizar o acesso ao PET cardíaco. E essa meia-vida mais longa também resolve um outro gargalo prático do PET, que é a compatibilidade com teste de esforço na esteira, certo? Com rubídio ou amônia, é uma correria contra o relógio. Uma correria tremenda. A meia-vida do rubídio é de 76 segundos, a da amônia cerca de 10 minutos. O paciente tem que estar praticamente do lado da câmera de PET. O que limita muito o uso do exercício físico. Limita demais. Geralmente, se opta pelo estresse farmacológico. Com o florpiridaz, como ele fica fixado no miocárdio por mais de 2 horas, a gente volta para o nosso fluxo de trabalho ideal. O paciente faz o protocolo completo na esteira, é injetado no pico do esforço e depois pode ir com calma para a sala do PET para adquirir as imagens. Sem pressa, sem estresse para a equipe. Aliás, um achado curioso dos estudos iniciais foi a captação cerebral, indicando que ele cruza a barreira hematoencefálica. Interessante. É algo incidental, mas que abre uma janela para futuras pesquisas em neuroimagem, quem sabe? Fascinante. Ok, a logística é uma virada de chave. Mas isso só importa se a imagem for de fato superior. E os defensores do fluorpirimitase dizem que a qualidade é visivelmente melhor. O que está por trás dessa afirmação? São 2 razões físicas e fisiológicas fundamentais. A primeira é o alcance do pósitron. Pode parecer um detalhe técnico, mas faz toda a diferença. Pensa no pósitron como uma pequena partícula que é emitida pelo átomo radioativo. Ela viaja uma curta distância no tecido antes de encontrar um elétron, se aniquilar e gerar os 2 fótons gama que o nosso equipamento detecta. Com o flúor 18, essa distância é minúscula, menos de 1 milímetro. A aniquilação acontece muito perto de onde o átomo estava. O resultado é uma imagem com altíssima resolução espacial, muito nítida. E com o rubídio 82, que é o nosso comparativo no PET, não é assim. Não mesmo. O pósitron do rubídio 82 tem uma energia muito maior, então ele viaja bem mais antes de se aniquilar até 8,6 milímetros. Isso cria um efeito de borrão físico inerente na imagem. A localização do evento que o aparelho detecta pode estar a vários milímetros de onde o traçador realmente estava. Entendi. É como a diferença de foco de uma câmera. Exato. Na prática, é a diferença entre uma foto em alta definição e uma foto um pouco fora de foco. Com o flurpiridase, os contornos do miocárdio são mais nítidos, os defeitos são mais bem definidos. Certo, e entendi a parte da física. E a segunda razão que você mencionou é mais fisiológica, né? Tem a ver com a extração do traçador pelo coração. Precisamente. E essa talvez seja a vantagem mais importante para o diagnóstico. O flurpiridase tem uma fração de extração miocárdica altíssima, de 94%. 94%. Isso significa que quase todo o traçador que chega ao coração é captado pelas células na primeira passagem. Por que isso importa? Porque os traçadores que usamos hoje, como o tecnécio no Spectre e até o rubídio no PET, sofrem de um fenômeno que a gente chama de roll-off. Lembro de ver gráficos sobre isso, mas na prática o que significa quando essa curva de captação achata no pico do estresse? Significa que quando o fluxo sanguíneo aumenta muito, como no pico do estresse em uma artéria saudável, a capacidade do miocárdio de extrair o traçador não acompanha. A captação não aumenta na mesma proporção do fluxo. O resultado disso é que a diferença de captação entre uma área normal, com fluxo muito alto, e uma área doente, com fluxo limitado, fica menor do que ela realmente é. Ah, então o defeito parece menor do que a de verdade. Exato. O contraste do defeito é subestimado. Com o flurpíridas, essa relação entre fluxo e captação é quase perfeitamente linear. Se o fluxo dobra, a captação dobra. Isso faz com que um defeito de perfusão apareça com um contraste muito maior, até o dobro, segundo os estudos.
Aquela isquemia sutil que no SPECT poderia passar batida ou ser classificada como discreta, no PET com fluorpíridas aparece como um defeito profundo e inequívoco. Ok. A teoria é muito robusta. Logística viável, imagem mais nítida e fisiologicamente mais fiel. Mas a gente sabe que da bancada para a prática clínica o caminho é longo. Foram 17 anos, desde a primeira injeção em humanos, em 2007, até a aprovação em 2024. Isso é quase uma vida profissional para aprovar um fármaco. O que os estudos clínicos pivotais, que justificaram essa longa espera, finalmente nos mostraram? Exato, foi uma maratona. O principal estudo de fase 3 foi publicado no JACC e fez a comparação que todo mundo queria ver. PET com fluorpíridas versus SPECT, usando a angiografia coronária quantitativa como padrão ouro. O objetivo principal do estudo era a síntese. Qual método era melhor para diagnosticar doença arterial coronariana, definida como uma estenose de 50% ou mais. E os resultados, analisados pelas curvas ROC, foram estatisticamente significativos. O PET, com fluorpíridas, mostrou uma acurácia diagnóstica superior à do SPECT. E quando a gente olha para subgrupos específicos? Porque na prática, nosso desafio não é o paciente livre o texto. São as mulheres, onde a atenuação mamária atrapalha, os pacientes com IMC elevado. E foi aí que a diferença se tornou ainda mais gritante. Nesses subgrupos mulheres, pacientes com IMC de 30 ou mais e pacientes diabéticos, a superioridade do PET não só se manteve, como foi acentuada, e além da acurácia, a qualidade da imagem e a certeza diagnóstica também foram muito maiores. O estudo mostrou que uma porcentagem significativamente maior das imagens de PET foram classificadas como excelentes ou boas. Isso é importante. E, talvez mais importante, os laudos eram mais definitivos. Houve muito mais laudos definitivamente normal ou definitivamente anormal e menos laudos na zona cinzenta do provavelmente ou equívoco. Isso, para quem está na ponta, laudando o exame e guiando a conduta, se traduz em muito mais confiança. Ok, então o exame é mais preciso, mais confiável. Mas e a dose de radiação para o paciente? A gente sempre se preocupa com isso. Como o fluorpirasa se compara ao SPECT nesse quesito? A gente ganha em diagnóstico, mas perde em segurança. Pelo contrário, a gente ganha nos dois. Esse é um ponto fundamental. O protocolo PET usado no estudo resultou em uma dose de radiação para o paciente que foi metade da dose do protocolo SPECT de um dia. Metade? Metade. E o potencial de otimização é enorme. Já existem protocolos de baixa dose sendo implementados, na casa de 3 millisieverts. E como a meia-vida permite, é totalmente viável fazer protocolos de apenas estresse em pacientes selecionados, o que pode baixar a dose para menos de 1 millisievert. Nossa, é uma redução drástica mesmo. Exatamente, estamos falando de uma redução de radiação muito significativa, o que é sempre uma grande vitória. As imagens que saíram desses estudos são impressionantes. Eu vi um caso de uma lesão de tronco de coronária esquerda, gravíssima, onde o SPECT foi laudado como normal, talvez por uma isquemia balanceada. E o PET com fluorpíridas mostrou defeitos extensos e óbvios. E aquele outro caso do paciente com IMC de 52. Esse caso é emblemático. Um paciente com IMC de 52, no SPECT ele tinha um defeito reversível claro na parede inferior, um laudo clássico de isquemia. Mas era um falso positivo, causado pela atenuação diafragmática. O PET com fluorpíridas, com a correção de atenuação que é inerente ao método, mostrou perfusão normal. O que foi confirmado como o resultado correto. Exatamente. Evitou-se um cateterismo desnecessário. E teve um terceiro caso que me chamou a atenção, que não era só sobre perfusão, mas sobre a função do coração durante o estresse. PECT de perfusão não mostrava alterações significativas. O PET com fluorpíridase mostrou um defeito claro. Mas o pulo do gato foi na análise da motilidade da parede. As imagens gate do PET, aquelas que a gente sincroniza com o ECG para ver o coração batendo, foram adquiridas no pico do estresse e mostraram uma clara hipocinesia da parede inferior. O coração estava sofrendo. Ah, claro.
No SPECT, como a imagem é adquirida de 15 a 30 minutos depois do pico do esforço, a isquemia transitória já tinha resolvido e a motilidade no momento da imagem era normal. O PET conseguiu capturar a disfunção isquêmica no momento exato em que ela acontecia, algo que o SPECT, pela sua natureza, simplesmente não consegue. Então não é só uma foto mais bonita. A gente consegue extrair mais números, mais dados quantitativos. A conversa está indo além de tem ou não tem defeito, certo? Exatamente. A grande fronteira da imagem de perfusão é a quantificação do fluxo sanguíneo miocárdico, o FSM, e da reserva de fluxo. E a alta resolução do fluorpiridaz permite dar um passo além, uma análise de fluxo segmentar nos 17 segmentos do miocárdio. Isso é um diferencial. Um estudo mostrou que, ao adicionar a análise do FSM segmentar de estresse à análise de perfusão visual, o desempenho diagnóstico melhorava significativamente, especialmente para decidir a importância daquelas lesões intermediárias entre 50% e 69% na anjo, que são a nossa dor de cabeça diária. Esse é ótimo. Mas e a curva de aprendizado? Ter que usar novos valores de corte para o fluxo não pode gerar confusão no começo da implementação? Essa é uma preocupação muito pertinente e um ponto crucial. Os valores de normalidade para o fluxo e para a reserva de fluxo com fluorpiridaz são mais altos do que os que estamos acostumados a usar com rubídio ou amônia. Ah, por causa da extração maior. Justamente pela maior fração de extração. Não se pode, de forma alguma, aplicar os mesmos limiares. Seria um erro. É essencial que os médicos usem os valores que foram validados especificamente para o software de quantificação que estiverem usando. A boa notícia é que os principais pacotes de software do mercado, Emory Toolbox, 4DM, Cupid, já fizeram essa validação e estão comercialmente disponíveis. A ferramenta já vem com a referência correta. E pensando no futuro, na implementação em larga escala, qual é o plano? Teremos um ciclotron em cada esquina ou a estratégia é outra? A estratégia é aproveitar o que já existe. Existem cerca de 2.500 scanners PET nos Estados Unidos, por exemplo. A maioria deles usada para oncologia e muitas vezes com tempo ocioso. O modelo de distribuição em dose unitária do fluorpiridax permite que esses equipamentos sejam imediatamente aproveitados para cardiologia, sem a necessidade de novos investimentos em infraestrutura pesada. Faz todo sentido. O outro pilar é a otimização dos protocolos. Já existem pesquisas promissoras sobre aquisições back-to-back de repouso e estresse com técnicas de subtração de imagem, que podem encurtar drasticamente o tempo total do exame, tornando-o mais eficiente para o serviço e mais confortável para o paciente. E a questão do acesso e do reembolso, que no final das contas é o que decide se uma tecnologia é adotada ou não. O próprio processo. Certo. É importante ser realista. O SPECT não vai desaparecer. Ele continuará tendo um papel importante. Mas é muito provável que a gente veja uma migração significativa para o PET com fluorpiridase, principalmente naqueles grupos de pacientes onde a superioridade diagnóstica foi mais evidente e onde o SPECT mais sofre. Para fechar nosso raciocínio, tem uma analogia do Dr. Jamshid Madahi, que foi um dos pioneiros dessa pesquisa que eu acho perfeita. Ele disse que o F18 fluorpiridaz não parece ser apenas uma melhoria incremental, um SPECT melhorado. Ele se apresenta como uma luz brilhante no campo da imagem cardíaca não invasiva, por oferecer essa combinação única de logística finalmente viável, mais segurança para o paciente e uma precisão diagnóstica que, em muitos casos, é claramente superior. É uma ótima síntese. Isso nos deixa como uma reflexão final, quase uma provocação para quem nos ouve. O ensaio clínico, como todos os outros, precisava de um padrão ouro e usou a angiografia quantitativa com corte de 50% de estenose. Pela regra do estudo, se o fluorpiridaz mostrava um defeito claro num território de uma artéria com 40% de lesão, isso era contabilizado como um falso positivo. Certo. Mas a pergunta que fica é: era mesmo um falso positivo? Ou o nosso método funcional, agora mais sensível, estava enxergando a consequência fisiológica de uma placa que a anatomia sozinha subestimou? Isso muda a nossa forma de pensar. A gente sempre foi treinado para se basear na anatomia da angiografia.
Exato. E a questão que o fluorpiridaz coloca na mesa é: à medida que nossas ferramentas de imagem funcional se tornam tão boas para detectar isquemia real, com significado fisiológico, como isso deve desafiar e talvez no futuro até redefinir a nossa dependência de uma definição puramente anatômica da doença para guiar uma angioplastia ou uma cirurgia. Talvez a luz brilhante do fluorpiridaz ilumine não só os defeitos de perfusão, mas também a necessidade de repensarmos alguns dos nossos próprios paradigmas.